Conta-se uma história muito interessante sobre um garotinho chamado Adam. Adam queria ser como seu amigo Bob. Adam gostava muito da maneira como Bob andava e falava. Bob, no entanto, queria ser como Charlie, que já era um garoto um pouquinho mais velho. Algo sobre como Charlie agia deixava Bob muito intrigado. Charlie, por outro lado, ficou impressionado com um garotinho chamado Danny. Danny era alguém muito talentoso com os pés e isso chamava a atenção do Charlie. Porém, Danny, de todas as coisas, também tinha o seu próprio herói, Adam, o primeiro garoto da nossa história. Ele queria ser igual ao Adam. Então, Adam estava imitando Bob, que estava imitando Charlie, que estava imitando Danny, que por fim estava imitando Adam. Acontece que tudo que Adam tinha que fazer era, no fundo, ser ele mesmo. Se espelhar em outras pessoas ou até mesmo imitar outras pessoas é algo que realmente o ser humano faz. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 3 anos, e eles vivem se imitando. Ora o mais velho imita o mais novo, ora o mais novo imita o mais velho. E ninguém ensinou isso a eles, eles aprenderam isso sozinhos. Isso não acontece apenas com crianças, muitos adultos vivem imitando comportamentos e falas de outras pessoas. Querer ser igual a outras pessoas, se espelhando e por vezes imitando outras pessoas é algo que pode ser muito prejudicial, pois todo tipo de comparação tende a ser muito frustrante, pois pessoas são diferentes, têm personalidades diferentes e vivem condições que por vezes são completamente diferentes. Por isso, nós não devemos comparar pessoas. Os próprios discípulos de Jesus, homens escolhidos e treinados por próprio Cristo, em dados momentos compararam-se uns com os outros, dizendo e tentando saber quem seria o maior deles no reino dos céus, e foram repreendidos veemente por Jesus. Comparar pessoas é, de certa forma, falta de maturidade, pois, como eu disse, pessoas são diferentes e comparações tendem a ser muito maléficas. Um tema em alta na atualidade, talvez você já tenha ouvido falar, é a modelagem de pessoas, que nada mais é do que observar quem conseguiu conquistar algo que você deseja conquistar, imitar essa estratégia que a pessoa utilizou e conseguir também o mesmo resultado. E modelar alguém não é algo complexo como possa parecer, caso você nunca tenha feito. A modelagem pode acontecer em 4 simples passos. O primeiro desses passos é escolher o modelo, e esse para mim é o passo mais importante. Você não pode perder tempo modelando, se espelhando em alguém, uma pessoa errada. O segundo passo é conhecer as estratégias que o seu modelo usou para conquistar os resultados desejados e o que funcionou, o que deu certo para ele, o que ele colocou em prática e conseguiu. O terceiro passo consiste em adaptar essa estratégia à sua realidade, pois, como eu disse, pessoas são diferentes e vivem realidades completamente diferentes. E é por isso que copiar e imitar não funciona. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V não funciona na vida real. Isso funciona apenas na vida virtual. Você precisa observar o que o seu modelo fez e adaptar isso à sua realidade. Cópia não dá certo e ninguém dá valor a isso, porque a cópia da cópia da cópia sempre fica pior do que o original. Quanto mais cópia existe, maior a tendência de se descaracterizar aquilo que é original. Você pode sim modelar estratégias que deram certo, adaptando essas estratégias à sua realidade e à sua personalidade. E o quarto passo é olhar para os 3 primeiros passos e ver o que está funcionando. Às vezes, uma pequena alteração faz uma grande diferença no final. Então aqui fica a grande dica desse vídeo. Não copie pessoas, modele pessoas. Observe com atenção o que as pessoas fizeram e deu certo. Adapte isso à sua realidade e coloque em prática na sua vida. Simples assim. Certa vez, um homem muito cabra-macho, muito sério, disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo." O apóstolo Paulo escreveu isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. E observe que ele é muito direto na sua fala.
sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo tem essa ousadia e convicção, pois ele tem certeza de como ele conduzia sua vida. Ele sabia que a vida dele estava de acordo com o que Cristo havia vivido. Sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Eu quero te dizer que modelar pessoas, olhando para o que elas fizeram e colocando isso em prática na sua vida, é algo que funciona e dá certo e pode ser feito sem nenhum dano e sem nenhum problema. Isso pode te ajudar a conquistar coisas na vida que você almeja e que você deseja. Mas antes de pensar em modelar qualquer pessoa para conquistar algo que você queira, você precisa modelar Jesus Cristo. Ele, sem dúvidas, é o maior modelo que existe. Você deve sim imitá-lo em tudo. A maneira como ele vivia, sua simplicidade e humildade, seu cuidado com o próximo, seu amor incondicional e sua obediência à palavra de Deus deve ser seguido à risca por nós. Enfim, ele sem dúvidas é a pessoa certa a modelar. E nunca se esqueça que Deus não te fez igual a ninguém. Você não é igual a nenhuma outra pessoa, você é único e Deus valoriza suas particularidades. Você tem qualidades que os outros não têm. Você possui talentos que outras pessoas não possuem. E é por isso que Deus conta tanto com você. Ele precisa de você para cumprir o seu plano perfeito, para redimir a humanidade de seus pecados através de Jesus Cristo, nosso maior modelo. Antes de querer ser como os famosos e imitar o que hoje os grandes influenciadores da internet estão fazendo e o que eles fizeram para ter o sucesso, seja um imitador de Cristo. Modele ele em tudo e se tu uma bênção como foi Abraão. Antes de buscar o ter, busque o ser parecido com Cristo e desfrute da graça que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus.